E aí, pensaram um pouco? Vou refazer a pergunta. Se Mateus é meu devedor de um título de crédito, eu posso logo ir para a justiça e promover a execução do título de crédito contra Mateus? Eu posso logo me socorrer do judiciário? Ou eu primeiro preciso exaurir a via administrativa, que é a via cartorária, para depois eu ir para a justiça? Eu posso executar direto o Mateus? Executar direto o Mateus aí é mais para a matéria do professor Adrielmo, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Em resumo, gente, foi essa a primeira pergunta que eu fiz aqui. E eu digo a vocês que esse é o momento mais importante do que eu vou dizer a vocês. Por isso que eu deixei por fim. O protesto, ele é um ato posto à disposição do credor, opcional ou ele é obrigatório? Eu protesto o título de crédito contra Mateus se eu quiser e bem entender, se eu quiser achar que vou receber mais rápido, sem pagar advogado, ou eu sou obrigada a protestar o título de crédito contra Mateus para depois promover a execução judicial? O que será? Depende. E aí você vai anotar isso bem direitinho para que você não se confunda. Depende de quem eu esteja cobrando. E aí presta bem atenção, porque agora a gente vai misturar um pouquinho com aval, com endosso, então presta bem atenção. Quando eu pretendo cobrar do devedor principal, quem é o devedor principal? O emitente, Mateus, ou de seu avalista, se houvesse. Contra o devedor principal, gente, o protesto é meramente uma opção, tá? Uma opção. Protesto se eu quiser. Tanto Mateus quanto o seu avalista, se houver. Aí eu vejo, tá? O que é melhor é eu protestar e ir direto para a justiça, mas o protesto aí ele é opcional. Porém, se eu pretender cobrar de qualquer outra pessoa na cadeia cambiária que não seja Mateus, eu sou obrigada a protestar. Digamos, Mateus me devia aquele título de crédito, né? E aí o que foi que aconteceu? A gente foi endossando, né? Endossou para A, endossou para B, endossou para C, endossou para D. Entre as pessoas que foram sendo endossadas, a gente não disse que elas são co-obrigadas solidárias pelas leis específicas? Então, entre as pessoas que vão sendo endossadas, gente, o que é que vai acontecer? Eu, enquanto credora, não posso cobrar de qualquer uma delas? Posso, mas nesse caso, necessariamente, eu tenho que protestar. Necessariamente. Primeiro eu tenho que protestar para ver se vai dar certo ou não. Se não der certo, é que eu posso ir para a justiça, para fins de execução. Por isso que, quando a gente diz é opcional obrigatório, a sua resposta vai ser depende. Depende de quem se esteja cobrando o título de crédito. No caso, se quiserem escrever, vou ditar aí para vocês escreverem. Gente, nessas aulas virtuais, a gente não para de falar, até porque assim, né? Como vocês sabem, eu já tenho uma vivência assim, mais de 10 anos de aula virtual, e a gente detecta que, via de regra, o aluno, inclusive, ele acelera o vídeo. Via de regra, é meio que padrão o aluno assistir em 1,5, né? Mais ou menos. Mas tentem não fazer isso não, porque eu acho também que fica muito corrido. Vão aí copiando, então também vocês podem me parar a hora que vocês quiserem, né? Se não deu para copiar. Na verdade, esse é o sonho do meu marido, eu tenho um programa desse, ele não pode fazer isso, né? Estamos aqui em quarentena, ele não pode me parar, que eu não paro de falar nunca, tá? Quando ele cansa de me ouvir, eu venho gravar. É mais ou menos assim. Então, dessa maneira que você vai copiar. Se for contra o emitente, o devedor principal, vulgo, Mateus, o protesto é uma opção. Dele ou do seu avalista, proteste se quiser. Se for contra qualquer outro co-obrigado, qualquer um da cadeia cambiária, necessariamente, ou seus avalistas, necessariamente eu tenho que protestar para depois promover execução judicial. Por quê, gente? Porque nesse caso ele não cria direitos. Nesse caso, o protesto é um meio especialíssimo de prova para fins de execução. Deixei outros slides em branco ainda sobre isso. Eu precisava explicar isso para falar do prazo. Qual é o prazo para que você possa protestar um título de crédito? Né? Obviamente que tem prazo, tudo para a gente no ordenamento jurídico, que diga respeito a direitos patrimoniais disponíveis tem prazo. Então, depende. Primeiro você vai ver, é protesto do tipo facultativo, esse deu protestar o devedor principal ou seu avalista. O prazo para protestar é até o último dia do prazo de prescrição do título de crédito, tá? Por exemplo, cheque prescreve em 6 meses, então eu posso protestar em até 6 meses. Nota promissória, letra de câmbio duplicata, prescreve em 3 anos. Eu posso protestar em até 3 anos. Porque ele é facultativo, eu protesto se eu quiser. Então, por isso que o prazo de prescrição vai ser o último dia de prazo para o protesto. Mas, no caso de protesto obrigatório,
que é quando eu for cobrar de qualquer um dos seus endossantes ou de seus avalistas, eu tenho aqui duplicata, 30 dias, nota promissória e letra de câmbio, 24 horas, e cheque, 30 ou 60 dias, conforme seja cheque de mesma praça ou de praça diferente. Gente, se eu perco o prazo de protesto obrigatório, o que é que acontece comigo? Eu não posso mais cobrar dos endossantes. Eu perco o direito de cobrança contra os endossantes. Eu posso cobrar do emitente, isso aí eu posso. Mas se eu perco esse prazo, eu perco o prazo de cobrança dos endossantes. Deixa eu explicar o que é cheque de mesma praça e cheque de praça diferente. Quando você tem um cheque, por exemplo, eu tenho conta corrente aqui em Recife. Do lado esquerdo, assim, do cheque, vem dizendo onde eu tenho conta. Em cima do lugar que eu assino, eu coloco o lugar onde eu estou passando o cheque. Então, por exemplo, minha conta corrente é em Recife e eu emito um cheque em Recife. Nesse caso, eu tenho um cheque de mesma praça. Mas se eu, nesse período, né, que se Deus quiser acabar aí a quarentena, eu vou lá logo para São Paulo, para Oscar Freire, para aquelas vitrinas maravilhosas, e passo um cheque lá em São Paulo, eu não sou correntista de Recife, então quando eu passo um cheque em São Paulo, eu vou ter um cheque de praças diferentes, tá, gente? Então, para efeito de prova, a gente considera a praça como sendo município. E deixa eu vir para cá. Ficou faltando um slide, não foi? Sobre isso, deixa eu ir passando. Aqui falamos, isso daqui. Em relação à cobrança contra os devedores indiretos, contra os demais cobrigados, nós vimos que o protesto ele é necessário. Vejam só, essa aula aqui, como eu disse, é para que a gente tenha um clareamento das ideias, tá certo? Para que vocês tenham um direcionamento, é mais assim um teste para ver se tudo vai dar certo, para que a gente se aperfeiçoe para a próxima semana. Mais tarde a gente vai ter um encontro, eu vou disponibilizar aí para vocês o link para que a gente tire dúvidas sobre essa aula, tá? Para que a gente bata um papo, para que a gente mate um pouquinho a saudade. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, tá certo, gente? Por conta de conexão e tudo mais, mas eu vou passar direitinho aí no grupo, dizendo qual é o horário que a gente vai fazer isso, tá? Como são várias salas diferentes, cada sala vai ter o seu horário. Então, até o nosso próximo encontro, qualquer coisa, estou às ordens. Um abraço.